Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e nos sentar de forma mais cômoda possível. É um momento que relaxamos os nossos braços, as nossas pernas, para que a gente possa receber um passe espiritual. Nesse momento, um passista do plano maior está na nossa frente, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, realinhando, reenergizando, reequilibrando cada centro de força. Cada órgão do nosso corpo está sendo acolhido, está sendo envolvido, está sendo iluminado por essas luzes que descem do alto, que estão na natureza, que são projetadas na nossa direção. Então é um momento que mergulhamos de corpo e alma, através de um silêncio exterior e interior, para o nosso tratamento, para o nosso compromisso com a espiritualidade. Um compromisso assumido antes desta reencarnação, para que a gente aprendesse um pouco mais sobre nós mesmos, sobre as leis que nos regem, sobre a nossa proposta. Quando nossa vida tem um sentido, tem um colorido, tem um porquê e um para quê. Cada um de nós que está aqui hoje não está aqui por acaso. Há um investimento da espiritualidade superior sobre nós, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa envolver, para que a gente possa aprender um pouco mais, dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes, entendendo que em momento algum estamos desamparados e que possamos todos juntos, nós e a espiritualidade, aprender, desenvolver e evoluir. A proposta dessa existência é exatamente isso, essa: evoluir, ressignificar, rever, refletir e entender que tudo que acontece conosco a médio e longo prazo é para o nosso bem. Que devemos fechar a conta com o passado, agradecer as oportunidades e as experiências, muitas delas aprendidas pela dor, que ainda é necessária no nosso momento evolutivo, mas entendendo e compreendendo e aceitando sempre que Deus é por nós, que temos um Cristo, que temos os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, amigos, benfeitores e orientadores. Todos eles, de alguma forma, alguns reencarnaram conosco e também estão nos ajudando, mas todos estamos em um processo evolutivo, porque Deus conta com a nossa ajuda, com aquilo que a gente pode oferecer, de acordo com a nossa capacidade, com as nossas possibilidades e ferramentas. Mas existe, nesse mundo de transição, nessa fase crítica e difícil, a busca por pessoas de boa vontade e que queiram ajudar a minimizar, a facilitar, a entender que o planeta Terra é uma abençoada escola e todos somos seus alunos. Um planeta escola onde o tempo é o professor. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um curso, Transtornos Mentais, e hoje será a primeira aula de um transtorno que todos vocês já ouviram falar, chamado transtorno bipolar. Hoje é a primeira aula, serão 2 aulas sobre esse assunto, depois nós entramos em férias e voltamos em fevereiro, com transtornos mentais também, mas com outro tema dentro do transtorno mental. Então, em fevereiro, continuaremos estudando sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre transtorno bipolar, o aspecto científico da bipolaridade. Primeiro conceito é entender que quando nós falamos sobre depressão, nós já estudamos sobre depressão, a depressão é unipolar. A depressão é unipolar. Hoje nós vamos falar de um transtorno que também envolve a depressão. Então, a depressão é só uma das características deste transtorno, que é bipolar. Então a pessoa entra em depressão e em euforia. Então por isso essa bipolaridade, há uma oscilação. O nome é transtorno afetivo bipolar. Qual é o nome técnico disso? Qual é o nome científico?
transtorno afetivo bipolar, conhecido como TAB. Transtorno afetivo bipolar, TAB. Esse nome é de 1986, então o nome é relativamente novo. Esse nome, isso sempre existiu, porém um nome, TAB, é do transtorno afetivo bipolar. Antigamente o nome era doença maníaca depressiva. Então, antes de 1986, como que era classificada essa doença? Doença maníaca depressiva. Porque você tem a depressão e a mania. Diferente da mania que nós falamos na semana passada. Lembra daquilo? Que todos nós temos manias. Essa mania que nós vamos conversar dentro da bipolaridade não é aquele conceito. O nome é igual, mas dentro da bipolaridade, mania é um transtorno, traz um prejuízo. Tudo bem? Então vamos lá. Antigamente, doença maníaca depressiva é considerado um transtorno psiquiátrico grave. Então quando se fala em TAB, estamos falando de um transtorno psiquiátrico grave. E é interessante, quando você fala em transtorno psiquiátrico, vem psiquiatria na nossa cabeça, e a psiquiatria é a ciência mais próxima da doutrina espírita. Então, qual é a ciência mais próxima da doutrina espírita? É a psiquiatria. Por quê? Porque ela trabalha com o psique, trabalha com a mente, trabalha com a alma. É interessante, né? Todo mundo fala assim, aquela pessoa é o meu cardiologista, aquela pessoa é o meu urologista. Nós damos nome, mas quando você fala assim, aquela pessoa é meu psiquiatra, não é? Ainda existe um certo preconceito em relação a isso, não existe? Qualquer especialidade, sem problema. Mas quando você fala, sabe aquele lá? É meu psiquiatra. Hoje com certeza. Olha que interessante, que pelo 2025, nós ainda encaramos isso com um certo pré-conceito, porque é uma medicina igual às outras, uma especialidade igual às outras, mas ainda existe muito preconceito, muita falta de informação em relação ao assunto. Então todas as ciências estão próximas da doutrina espírita, todas, mas qual das ciências é aquela que está mais próxima da doutrina espírita? É a psiquiatria. É a psiquiatria, porque trabalha a essência, trabalha a alma. Então a psiquiatria é a ciência mais próxima da doutrina espírita. Está lá no DSM-5, que é o manual mais atual que temos, no CID-11, Código Internacional das Doenças, e o transtorno afetivo bipolar está lá no 6A6. 6 lá, como é que está classificado? 6A6. Então, através dos últimos estudos, pesquisas, se chegou à conclusão que tem o 6A60, que é o transtorno afetivo bipolar tipo 1, transtorno afetivo bipolar tipo 2 e transtorno afetivo bipolar não especificado. Veja, nada está completo. À medida que a ciência vai estudando, vai se aprofundando e os casos vão aparecendo, eles vão se aprofundando ainda mais. Por isso que, de tempos em tempos, o DSM, que é o manual, precisa ser revisado, o CID precisa ser revisado, porque as doenças vão sendo mais aprofundadas, as pesquisas vão sendo mais precisas, então é necessário um diagnóstico mais preciso e uma classificação diferenciada para cada pessoa, para cada situação, para cada necessidade. Não é simplesmente colocar tudo do mesmo jeito, numa panela só, com a mesma medicação. Não, não é assim que funciona. Então hoje o que nós temos de mais moderno é a tipo 1, transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 e o transtorno não especificado. Não especificado porque ainda está em estudo. Foge um pouco do tipo 1, foge um pouco do tipo 2, mas já está em estudo. Então eles chamam de não especificado, que é o 6AZ. Interessante que as classificações sempre têm não especificado, porque a própria ciência reconhece que existem alguns casos que ainda estão em estudos. Eles não chegaram numa classificação, não chegaram. Então estão reencarnando mais espíritos com mais conhecimento, as tecnologias estão avançando ainda mais, os laboratórios investindo ainda mais. Aí sim você vai conseguir classificar de uma outra forma. Mas cada caso é um caso. Quando eu falo que cada caso é um caso, qual é a palavra que vem na nossa mente? Com a letra E.
espectro. Tá? Então, pense, respondeu rápido, você viu? Você viu? E falou assim, firme e forte. Espectro. Uma salva de palmas para ela. Você viu? Oi? Olha lá, viu? Você viu? O espectro é leve e severo. É um espectro. Leve, moderado e severo. Ok? Então você tem todo um processo. É um espectro. Então você tem espectro do leve, espectro do moderado, espectro do severo. Então cada pessoa está dentro de um espectro. No caso do transtorno afetivo bipolar, leva de 6 a 10 anos para fechar um diagnóstico. De 6 a 10 anos. Por que tudo isso? Existem pontos semelhantes com outros transtornos, por isso o diagnóstico é complicado. Veja, o TAB, falo TAB é transtorno afetivo bipolar. É diferente do TDAH, que é diferente da esquizofrenia, que é diferente da depressão, que é diferente do borderline. Só que tem pontos em comuns. Tem pontos semelhantes. Quando é quem? Quando é qual? Exatamente isso. Você tem que fazer uma série de testes, uma série de exames, uma série de entrevistas, o tempo tem que passar, a medicação tem que fazer efeito para eles fecharem um diagnóstico. Então, um dos diagnósticos mais complicados, mais difíceis, o que leva mais tempo, é o transtorno afetivo bipolar. Porque ele se confunde com outros transtornos. E às vezes você está tratando uma coisa quando é outra. Você está tratando uma coisa quando é outra. Por isso que ele leva de 6 a 10 anos para fechar. Ok? Como conceito, é um transtorno crônico. O que é um transtorno crônico? Está sempre acontecendo. Não acontece esporadicamente, acontece constantemente. Algo crônico é algo que acontece sempre, está sempre acontecendo. Ou no dia, ou na semana, mas está sempre acontecendo. Então, é um transtorno crônico caracterizado por alterações marcantes no humor. Vai de uma euforia extrema a uma depressão extrema. Deu para vocês entenderem ou não? Aí sobe de novo, aí desce de novo. Mas picos assim, ó. Picos assim. Vai de um extremo ao outro extremo. A um outro extremo. Mas antes de um extremo para outro extremo, nós temos a chamada fase mais leve. O que é a fase mais leve do transtorno bipolar? É chamada, ou fase inicial. Chama-se ciclotimia. Isso vai cair na prova, tá? Chama-se ciclotimia. A fase mais leve. Antes de ser diagnosticado ou classificado como transtorno bipolar, as pessoas apresentam essa fase, chamado ciclotimia, ou seja, alterações de humor com baixa intensidade. Então não é isso, é isso. Então não é tão extremo. Oscila sim, mas com menor intensidade, tanto na euforia quanto na depressão, com menor intensidade. Então chama-se ciclotimia, mas que pode evoluir para um transtorno afetivo da bipolaridade, se não tratada, se não cuidada, se não medicada. Pode evoluir. Então, quando você tem uma situação onde há uma alteração de humor leve, ok? Isso é chamado de ciclotimia. Nós temos alterações de humor? Todos temos. Todos temos. Eu ia perguntar se essa fase é a fase dos gatilhos. Não. Às vezes você não tem nem razão para isso. Às vezes você tem razão para isso. Às vezes você não tem razão para isso. Os gatilhos podem acontecer, mas não necessariamente são eles. Então, pode falar. Tem a ver com o hormônio? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas tem uma condição hormonal envolvida também. Mas só a questão hormonal. Quando passa aquela fase hormonal, a pessoa não tem todas essas oscilações. Então é uma questão hormonal. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Quais são os principais fatores que podem desencadear isso? Se é uma questão hormonal, então não se classifica nisso.
porque é uma questão hormonal. Mas quando não é uma questão hormonal, quando não é uma questão, aí vai se classificando. Então, na semana que vem a gente vai falar quais são os principais fatores que podem trazer isso. Ok? Então, é um transtorno crônico caracterizado com alterações marcantes de humor. É visível, marcante. Nem a própria pessoa consegue se controlar. Nem a própria pessoa. Então, quem convive junto sofre por tabela. Porque uma hora está extremamente alegre, mas extremamente alegre. Outra hora está extremamente triste. Extremamente triste. Isso pode acontecer no dia. Então, é uma alteração muito marcante e muito extrema. Muito extrema. Por isso fala bipolar por causa disso. Você está lá, daqui a pouco você está lá em cima. Depois você está lá embaixo. Perceberam? Então chama bipolar. Chama-se bipolaridade. O depressivo e o maníaco. Como chama essa bipolaridade? O depressivo e o maníaco. Tudo bem? Até aí? Tudo bem? Bom, varia entre dois polos. O depressivo e o maníaco. ABTB. É tão grave essa doença, que é uma doença, que existe a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Existe uma associação só para estudar, pesquisar, dar o suporte, dar o apoio nesse sentido. Então existe a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, só para cuidar desses casos. E ela fala que entre 1 e 2,5% da população brasileira sofre desse transtorno. É bastante. Então, isso é um dado estatístico dessa associação. Isso aqui é de 2024 a 2025. De 1 a 2,5% da população brasileira sofre desse transtorno. Então, é grave? É muito grave. Pode falar. Ela pode ter esse transtorno associado ao TDAH? Pode. Por isso que ela é complexo. Além dela, outras comorbidades. Dificilmente alguém tem só uma comorbidade. Tá. Dificilmente. Mas ela se confunde. Então, pode ter o TDAH? Pode ter esquizofrenia? Pode. Por isso que o diagnóstico leva de 6 a 10 anos, entenderam? Então, ela pode ter esse diagnóstico, mas outro. Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Aí você tem que tratar os dois, inclusive. Por isso que o diagnóstico é um dos mais complexos para fazer. É o de transtorno afetivo bipolar, porque tem que levar em consideração uma série de situações, muitos exames, medicações, perfil psicológico, perfil emocional, perfil cultural, perfil familiar, perfil religioso. Dá tempo ao tempo, passar por várias entrevistas, várias situações, quem são os gatilhos, quando acontece. Por isso que o diagnóstico leva de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos. É considerado o diagnóstico mais complexo que existe. É o transtorno afetivo bipolar. Na euforia, estamos aqui em cima agora, tá? A própria palavra euforia, o que quer dizer mesmo? Eu fora de mim. Não é isso? Euforia. Estou fora de mim. Fora do meu controle. Então, na euforia, você fora de si, todos têm o mesmo comportamento exagerado. Uma característica de quem tem o TAB. Na euforia, todos têm o mesmo comportamento exagerado. São muito parecidos o comportamento deles. Na depressão, não. Na depressão é diferente. Mas na euforia, o comportamento deles são muito parecidos. Há uma alteração no comportamento emocional e comportamental. Eles são extremamente criativos na euforia. Extremamente criativos. Até escrevi aqui. E ousados. São extremamente criativos e ousados. Você percebe que a questão cognitiva deles, okay? O índice de inteligência deles, nesse ponto, sobressai. Porque eles são extremamente criativos, extremamente ousados, mas na fase depressiva eles se fecham dentro de uma concha.
Completamente. Pode acontecer isso no mesmo dia. No mesmo dia. Ele sai de um polo e vai parar no outro polo. São extremamente ousados, criativos, alegres, empolgados, envolventes. Eles podem trazer muitas ideias. Daqui a pouco eles caem, lá embaixo. Aí eles se fecham completamente. Então, na euforia, os comportamentos são semelhantes da maioria deles. Na depressão, não, porque cada um cai do seu jeito. Eles precisam ter algum estímulo? Então, às vezes sim, às vezes não. Foi o que ela perguntou. Às vezes você tem um gatilho e às vezes você não tem um gatilho. Às vezes acontece uma rejeição, por exemplo. Você está lá em cima e alguém fala não. Você está no seu ponto de euforia, e aí você tem um bloqueio, um não, um impedimento. Vai lá embaixo. Deu para vocês entenderam ou não? No mesmo nível lá em cima, no mesmo nível lá embaixo. Então, dentro dessa fase empolgante, qualquer não, qualquer rejeição, qualquer bloqueio, qualquer coisa que acontece, ela sai de um extremo e vai parar no outro extremo. Por isso que eu falo, pode acontecer no mesmo dia. E se fecha de tal forma, se complica de tal forma que a maioria acaba em suicídio, nessa fase depressiva. Na fase depressiva, porque é uma depressão tão profunda, porque a vida perde o sentido. Tudo perde o sentido. Porque ela saiu de um extremo e foi parar num outro extremo. 15% de quem tem o transtorno da bipolaridade, 15%, na sua fase depressiva, cometem suicídio. Olha como é grave isso. E eles podem ter surtos psicóticos, inclusive. Na sua fase eufórica, eles podem ter surtos psicóticos. Viver uma situação, uma imagem, uma criação que só existe dentro dela. É tão empolgante aquilo, é tão envolvente aquilo, é tão criativo aquilo, que passa a viver algo irreal. Pode falar. Então, na fase da depressão, para eles voltarem para a euforia, então, é mais difícil? É mais difícil, é mais volta. Aí encontra um que pode ser um gatilho ou não, mas volta de novo, mas volta com o mesmo ponto, com o mesmo pique. Vai parar lá em cima de novo. Vai parar lá em cima de novo. Oi. Não tem meio termo? Não tem meio termo. Por isso que fala transtorno de afetivo bipolar. Bipolar, que você sai de uma polaridade e vai para outra, numa questão de minutos. Os neurotransmissores, eles oscilam nessa? Então vamos lá, está aqui, a sua resposta está aqui. Ó. O córtex pré-frontal, o sistema límbico e o hipocampo sofrem alterações degenerativas devido a essa bipolaridade. E aí são desequilíbrios neuroquímicos. Lembram dos nossos neurotransmissores? Eles ficam todos bagunçados. Todos. Porque a hora você está lá em cima, a hora você está lá embaixo. A hora você está produzindo muita adrenalina. Tem hora que você está produzindo muito cortisol. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, todos os seus neurotransmissores, os básicos, estou falando dos básicos, dos 6 básicos, eles ficam assim também. Porque a hora você produz muito cortisol, você está lá embaixo. Daqui a pouco você produz muita adrenalina, você está lá em cima. Aí você volta lá embaixo. Aí você vai lá em cima novamente. Perceberam ou não? Então, isso acontece uma degeneração. O córtex pré-frontal, o sistema límbico e o hipocampo sofrem alterações degenerativas. São desequilíbrios neuroquímicos. Aí você precisa de medicação. No transtorno bipolar, mesmo o leve, você precisa de medicação. Cássio, Pode falar. a medicação normalmente utiliza carbolítico. Já é uma área que eu não sei. Aí eu já não entro nessa área. Regula. Você precisa de medicação justamente para estabilizar a produção dos neurotransmissores.
diminui essa frequência. Então, a medicação, Franco, diminui essa frequência. Então, tanto no caso leve, quanto no caso moderado, quanto do lado severo, todos precisam de medicações. É lógico que, no caso severo, são outras medicações. No lado moderado, é um tipo de medicação. E no caso leve, é um outro tipo de medicação. Mas todos precisam de medicação. Uma dúvida que surgiu. Se eu coloco duas pessoas iguais, uma vai ser compatível com a outra ou Depende. positivo e negativo? Não, depende. As luzes podem estar aqui em cima no mesmo momento e estar lá embaixo no mesmo momento, como pode estar, porque uma coisa não depende da outra. Uma pessoa não depende. Isso não é contagioso. Se não é contagioso. Não é você estar próximo de uma pessoa. Se a pessoa tem um casal, mas só pode. Não. Os dois estão lá em cima ou os dois no mesmo tempo. Não. Ok? Pode ser que os dois estejam, pode ser, mas é uma coincidência isso. Mas você pode estar um lá em cima e outro lá embaixo. Ok? Então, no caso do TAB, necessariamente precisa de medicação. Viu, Cássio? No caso, quando eles têm ideação suicida no pico, eles não param para pensar, não, eles vão e fazem. Exato. O psiquiatra percebe nesse Já pico, foi. ele manda internar. Exato. Quando percebe, tá? Quando percebe. Porque nós vamos entrar com esse assunto ano que vem. O suicídio não tem tratamento, tá? Parece óbvio o que eu estou falando, né? Parece óbvio. Eu conheci uma pessoa que se suicidou e ela fazia tratamento. Não. O suicídio não tem tratamento. Ela vai ser tratamento outra coisa. Tem prevenção. Mas Prevenção é uma coisa, tratamento não dá. Ok? Quando a gente entrar no tema suicídio, a gente vai entrar nesses assuntos também. Ok? Então, o suicídio não tem tratamento, tem prevenção. No caso da fase depressiva, ela é tão profunda, que a pessoa não pensa. Ela perde completamente o controle. Por isso que eles falam que, olha, 15% cometem suicídio, mas em que fase? Na fase depressiva. Porque é uma depressão profunda, no limite. Elas cometem o suicídio. E na euforia ele pode atacar outras pessoas também. Pode gerar um surto psicótico, né? Porque eles estão lá em cima. Se for contrariado num surto psicótico, numa euforia, numa fase empolgante extrema, pode, de repente, entrar em conflito com alguém. Isso pode acontecer. Porque uma pessoa nessa linha para cima, vamos falar eufórica, o que ela não quer ouvir é não. Entenderam ou não? O que ela não quer ouvir é o não. O que ela não quer ter é um bloqueio. Ela quer que aquilo cresça e ela tem, às vezes, surtos psicóticos. Imagina situações irreais. Ela quer fazer coisas fora de um contexto. Ela está eufórica. Ela está fora de si. Ela não está pensando, ela não está refletindo. Ela está simplesmente querendo fazer aquilo. Ela não quer discutir sobre aquilo. Ela está tão empolgada, tão eufórica, tão determinada, tão envolvente. O que ela não quer ouvir é um não. Então, quando ela escuta um não ou tem um bloqueio, despenca. A palavra é despenca. Mas ela não entra numa depressão leve. Ela vai no pico. a pessoa desenvolve esse transtorno, ela já nasce com alguma tendência. Então, vamos lá. Eu acho que você vai comentar mais para frente. Vou, mas vamos relembrar, né? Vamos relembrar o nome de um corpo que eu já esqueci. Corpo morfogenético. Corpo morfogenético, né? É. Vai lá. Aí sim, aí. Então nós trazemos no nosso corpo morfogenético. Foi, como foi Seth, como foi perispírito, como foi. Oi? Móvel eu já tinha dito. Lá no Antigo Egito, nós estávamos lá. Como chamava esse corpo? É o nome mais fácil de guardar, pessoal. Hã? Então vamos lá. No Antigo Egito, como se chamava o corpo espiritual?
Não chamava múmia, pessoal. Não. Já teve vários nomes. Se a gente pegar ao longo da história, né, vai ter vários nomes. Cada especialista, cada época, cada cultura, cada religião que estudou o corpo espiritual deu um nome de acordo com o momento, de acordo com o entendimento. No Antigo Egito, que é a informação mais antiga que tem, o nome era Ka. K. Chama-se veículo leve. Eles chamavam de Ka, veículo leve. Isso é o porquê desse carro agora, então? Veículo leve. Agora está explicado porque eu carro. Nos nomes dos carros, pessoal, que a gente não presta atenção nisso. Tem uma relação, tem uma situação. Se vocês começarem a pesquisar, por que se chamou Logos, que é o carro antigo? Era momento. Todos os nomes que são dados são estudados baseados em alguma coisa. Então, Ka é um veículo leve, ok? Que era o corpo espiritual. Então, os antigos egípcios chamavam de Ka. E aí, cada situação foi dando um nome diferente. Hoje, o nome mais moderno que tem é corpo morfogenético. Hoje é o nome mais moderno. Daqui 30 anos, talvez tenha um outro nome. Algum problema nisso? Nenhum. Só estamos adequando ao nosso momento. Então, pode-se trazer isso no corpo morfogenético? Sim. Sim. A resposta é sim. Mas você pode desenvolver sem ter. Pode. Porque em algum momento começa. Em algum momento começa. Se nós trazemos é porque começou de uma existência passada. Isso é genético? A genética pode influenciar, mas nunca determina. A genética do pai, da mãe, dos tios, dos avós, pode ter isso e influenciar, mas nunca vai determinar. Nunca, em hipótese alguma. Isso cai por terra um monte de desculpas. Tudo bem? Pode dispersar e não contrariedade. Oi? Quem está na euforia, qualquer contrariedade já é o gatilho para descer para a depressão profunda. Por isso que é duas polaridades, perceberam? Fala bipolar, sai daqui e vem aqui. Não tem meio caminho, não vai descendo aos poucos ou subindo aos poucos. Sai de um extremo e vai para um outro extremo. Por isso chama bipolaridade. Porque é transtorno psiquiátrico grave. Não é uma simples mudança de humor. Isso nós temos, pessoal. Todos nós temos, faz parte, inclusive. Né? A questão hormonal afeta bastante? Afeta, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma simples mudança de humor. São dois extremos, de alegria e tristeza. Extremos. Na alegria é chamada de euforia, na tristeza é chamada de depressão. Depressão. Entenderam? E a fase mais complexa é a fase depressiva. A mais complexa. Por quê? Pode levar ao suicídio. E pode evoluir para casos psicóticos na euforia, da pessoa imaginar uma realidade, uma situação fora de contexto. Simplesmente fora de contexto. Então, se não for diagnosticado e tratado e trabalhado, 15% acabam em suicídio. E às vezes mesmo em tratamento. Mesmo em tratamento. Tratamento ajuda, mas o tratamento não resolve. Não resolve. Então, às vezes, em tratamento, em acompanhamento, mesmo assim o problema é mais grave. É mais grave. Por isso que fala que mais ou menos 15% acabam em suicídio. Homens e mulheres na mesma incidência. Então, transtorno afetivo de bipolaridade, igualdade. Homens e mulheres na mesma incidência, iguais, mais ou menos a mesma quantidade de homens, mesma quantidade de mulheres, a mesma quantidade, mais ou menos ali, você tem a incidência do TAB está igual. Diferente de alguns que são mais as mulheres, outros mais homens. Parkinson, por exemplo, você tem uma condição mais masculina. O Alzheimer, uma condição mais feminina. No caso do TAB, são praticamente iguais. Tudo bem?
Homens e mulheres, mas no tipo 1. No tipo 1. Depois a gente vai estudar mais detalhes do tipo 1. Então existem pontos semelhantes com outros transtornos. Por isso que é difícil, ok? Vamos falar no TAB 1. O que é TAB 1? Tipo 1. Tipo 1. Então, ó, voltando. Transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar não especificado. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tipo 1 e o tipo 2. Até aqui, tudo bem? No TAB 1, homens são iguais às mulheres. Ó, homens iguais às mulheres. E normalmente, na maioria das vezes, acontece nessa fase, de 15 aos 25 anos. Pode acontecer mais depois? Pode. Pode acontecer menos? Pode. Mas eles perceberam, de acordo com o DSM, perceberam qual é a fase que mais acontece no caso do TAB tipo 1. Em que período cronológico acontece os maiores casos? Acontece entre os 15 e 25 anos. A ciência já detectou que a maioria dos casos estão nessa faixa de idade. Aí, nessa faixa de idade, tem outras coisas acontecendo, não estão? É a adolescência, onde você tem uma série de situações acontecendo. Questões hormonais, não é isso? Questões afetivas, questões profissionais. Então, são mudanças que acontecem e que mexem sem dúvida nenhuma. Então, do tipo 1, acontece neste período, homens e mulheres estão praticamente iguais. São excesso de alegria e euforia, autoestima inflamada ou inflada, ok? Delírios de grandeza, vício de prestígio. Olha o que acontece nessa fase, no TAB tipo 1, nessa faixa de idade. E com sintomas psicóticos. Porque, além da doença, você tem uma fase dos 15 e 25 anos que somatiza, que acrescenta. Situações normais, vamos dizer assim, normais. Todos nós sabemos que isso são normais. Dos 15 aos 25 anos, situações que acontecem com todos nós. Que já não são fáceis. Agora, se você traz isso, aí nesse caso não é dessa existência, vocês concordam? Nesta fase não é dessa existência, aí veio de uma existência anterior ou de existências anteriores. Então você já traz. Quando se apresenta nessa fase, é porque a causa não está nessa existência. Não está. A causa vem dessa existência. E essa fase de transformações naturais, dos 15 aos 25 anos, acaba somatizando com isso. Você já traz uma situação que agrega uma outra situação. Só que essa outra situação, passando dessa fase, ela normaliza. Ou minimiza. O transtorno, não. Aí vai para a fase 2. Aí para a fase 2. Uma infância difícil. Não gera. Não gera. Não. Se traz essa situação, sim, uma infância difícil vai trazer alguns traumas. Aí sim, questionável isso. Ok? Algumas carências, mas não vai provocar o TAB. Por quê? É um transtorno psiquiátrico muito grave. Então você pode trazer um trauma, você pode trazer uma carência, que aí num tratamento com psicoterapia, com psicólogo, você consegue de alguma forma contornar aquela situação, até com medicação. Mas não é exatamente o TAB, porque não tem a oscilação. Isso, aí você tem outro transtorno. Estão percebendo como é difícil diagnosticar esse? Porque você tem outros transtornos que trazem pontos semelhantes. Então, até o profissional entender que é isso e que a medicação específica para isso, ele começa trabalhando outros transtornos e fazendo uma série de estudos e pesquisas e medicações até fechar esse diagnóstico. Por isso que leva de 6 a 10 anos. Então, ele teria mais outras encarnações? Sim. Nesta fase, quando acontece, é porque veio de existências passadas, ou da existência passada, ou das existências passadas, gravado no corpo morfogenético. Pensem vocês, né, que nosso corpo de agora é uma forma, para isso eu tenho que ter uma forma. Então, tem ali, cada informação está ali. Cada informação está no nosso campo morfogenético.
No TAB 2, mulheres acima dos homens. No TAB 2, as mulheres, a incidência está mais no universo feminino. No TAB 1, mais ou menos igual. No TAB 2, perceberam que a incidência, quem disse isso? A Associação Brasileira de Transtorno do Bipolar. Então foram eles também que trouxeram essas informações, através de estudos, de pesquisas, de estatísticas. Então eles que trouxeram. Ainda bem que quase ninguém ouviu. Você viu, né? Então vamos lá. Então veja, no TAB 2, mulheres acima dos homens, e começa após os 25 anos. Aí você já não tem mais uma questão dos 15 aos 25. Dos 25 em diante, você pode encontrar uma pessoa com 50, 60, 70? Pode, também tem. Mas o número do TAB se baseia nisso. A maioria dos casos, ou está aqui, ou está aqui. Com menos de 15 anos, muito pouco. Com acima de 50 anos, muito pouco. Mas existem casos. Tudo bem? No TAB 2, que é o transtorno bipolar tipo 2, a fase depressiva é mais constante. No TAB 2, a fase depressiva é mais constante. Então você vai daqui, desce, fica mais tempo aqui, você fica mais tempo, passa mais tempo aqui, é aí que acontecem as ideações suicidas. Onde acontecem as ideações suicidas? No TAB 2, na maioria das vezes, no TAB 2, porque a fase depressiva ela é mais constante. A pessoa fica mais embaixo do que em cima, vamos falar assim. Fica mais tempo embaixo do que em cima. O outro faz assim, tudo bem? Esse não, sobe, desce. Deu para vocês perceberem a diferença ou não? Então o tempo cronológico que se fica na fase depressiva é maior comparado com o tempo da fase eufórica. Nessa fase depressiva, embaixo, é onde acontece o suicídio. Porque é uma depressão extremamente profunda, extremamente grave, junto com outras comorbidades. Quando que nossa vida tem sentido? Olha que pergunta boa. Anotem porque vai cair na prova. Quando que a nossa vida tem sentido? Vê? Então, não estou perguntando qual é o sentido da vida, nem qual é o sentido da nossa vida. Agora é a terceira pergunta. A hora que vocês aprenderam as duas primeiras, eu estou trazendo a terceira. Tem mais por aí, calma pessoal, eu não tenho pressa. Né? Então, quando? Oi? Você ensinou a pergunta para fazer nova caminho todo dia, agora tem que a terceira. Tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima. Pode ficar tranquilo, pessoal. Pode ficar tranquilo. Então, anotem a resposta. Já fizeram a pergunta? Agora a resposta é: quando damos sentido à nossa vida? Veja, quando que a nossa vida tem sentido? Quando nós damos um sentido para a nossa vida. E como dar sentido à vida? Gente, olha interessante. Quando nós temos propósitos. Quando os nossos valores não se resumem somente na materialidade. Quando os nossos valores não se resumem somente na materialidade. Nós somos muito mais do que matéria, muito mais do que posições sociais, muito mais do que investimentos, muito mais do que o nome e sobrenome. Nós somos muito mais do que isso. Isso é pouco para dar sentido para a nossa vida. Entenderam ou não? E por que isso é pouco para dar sentido para a nossa vida? Se a sua vida se resume nisso, o que vai acontecer quando você estiver próximo à desencarnação?
Acabou? É isso? Eu entendi que é isso. Acabou? Então o sentido da sua vida tem que ser maior do que isso. A sua proposta, o seu objetivo tem que ser maior do que isso. Isso é importante? Claro que é, evidente, mas não é o mais importante. Quando que a nossa vida tem sentido? Quando nós damos um sentido para a nossa vida. E quando que nós damos um sentido para a nossa vida? Mais. Também. Aí está na segunda resposta. Entenderam ou não? Entenderam ou não? A nossa vida tem sentido quando nós sabemos que estamos aqui para servir, para ajudar, para compartilhar, para facilitar. Entenderam? A nossa vida só tem sentido quando a sua proposta é muito mais do que atender os seus desejos, os seus interesses e conquistas materiais. Isso é importante? Até é, mas isso vai ficar em algum momento. Em algum momento você vai ter que se desapegar de tudo isso. De tudo isso. De tudo isso. Deixar tudo para trás. Tudo para trás. E aí, estamos preparados para isso? Sair daquela portinha da loja do departamento? Exato, da loja do departamento. Que você não leva nem o seu corpo. Você não leva nem o seu corpo. Depois eu acredito que seja aquela pergunta, as 3 perguntas óbvias. Por que você não fez o que queria ter feito? E se fez, por que do jeito que fez? Por que você não fez do jeito que teria que ser feito? Olha que interessante a pergunta dele. Olha que interessante. E isso é esse tipo de pergunta. Mas vamos lá, vamos responder então. Vamos ajudar a responder. Primeiro, nós temos arquétipos dentro de nós. O que são arquétipos? São impressões antigas que nós temos. Há milênios, eu não estou exagerando, há milênios que nós temos conceitos cristalizados dentro de nós, ultrapassados, cristalizados, que até foram importantes para aquela época, mas que hoje não são mais importantes. Então ele tem que olhar as mesmas coisas com outros olhos. Então, por exemplo, a culpa. Não foi mim. Se desse para tirar as palmas, eu tiraria as palmas. Então a culpa não foi minha, ok? Isso é terceirizar. Então, primeira coisa, que não cabe culpa. Não cabe. Qual é a proposta da doutrina espírita? Nos ajudar a ressignificar, a rever, a refletir. É ajudar o humano a ser um ser humano. Essa transição entre o humano e o ser humano passa por um processo chamado ressignificação. É olhar para os mesmos fatos, para as mesmas situações com outros olhos. Eu não fiz melhor naquela época porque eu não conseguia fazer melhor. Eu não tinha possibilidades de fazer melhor. Eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje. Se fosse hoje, eu teria feito de forma diferente. Isso é ressignificar. E aconteceu a única coisa que... Exato. A única coisa que poderia ter acontecido era aquilo. Era aquilo. Então não cabe a culpa, cabe o aprendizado. Ressignificar é isso. Muito, como fala Joana de Anjos, a culpa é um subproduto do orgulho. A mágoa é a raiva congelada. A mágoa é a raiva congelada. O melindre é a raiva automática. Entenderam? Eu preciso ressignificar, eu preciso rever, eu preciso refletir. Eu não preciso concordar com aquela atitude, mas entender que hoje eu faria de forma diferente. Porque hoje, frente àquela situação, eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento. Então não cabe a culpa, cabe o aprendizado. A questão de erro e acerto são valores relativos. Primeira coisa. Certo e errado são valores relativos que nós criamos de acordo com a nossa necessidade. A espiritualidade nunca trabalhou
com essa dualidade. Nunca. A espiritualidade não trabalha com dualidade. Não trabalha. Dessa forma simplista, dualista e fatalista. Simplista é porque são só dois. Dualista, dois caminhos. Simplista, acabou aí. A espiritualidade trabalha com N caminhos. Todos são caminhos. E todos os caminhos são válidos. Mas como nós não conseguimos entender por esse prisma, a espiritualidade adaptou esse N caminhos por uma visão dualista, para que a gente pudesse entender. Olha que interessante. A espiritualidade superior tirou o certo e o errado e colocou aprendizado, aprimoramento. Perceberam ou não? Ou você está em aprendizado, se você está em aprendizado, equívocos são naturais, são normais, você está em aprendizado, eu não sei fazer. Se eu não sei fazer, equívocos são naturais, são normais e saudáveis. E se eu estou em aprimoramento, eu estou melhorando. Se você quer entender de forma dualista, vamos pegar esse novo conceito, não de certo e errado, mas ou estou em aprendizado, ou eu estou em aprimoramento. E quando eu estou em aprendizado, equívocos são naturais, são normais, são previsíveis. São previsíveis. São previsíveis. No mundo de provas e expiações, nós estamos mais em aprendizado? Mais em aprendizado, sem dúvida. Nós estamos, em alguns pontos, em expiações, na maioria, em provas, nesta fase, tá? Nesta fase, estou falando desta fase. E, em outros pontos, em missões. Tem algumas coisas que a gente está patinando ainda, sem dúvida, não aprendemos, estamos patinando. Tem algumas coisas que já aprendemos na teoria, já entendemos, está aqui, mas não está aqui, então eu venho para a prática. Isso é o provas. Quando que eu me coloco em provas? Quando eu já sei a teoria, não é isso? Faz sentido eu estudar o ano todo para prestar o vestibular e no último dia falar não vou prestar? Faz sentido isso ou não? Mesmo que você vá mal na prova, vamos supor que você vá mal na prova, qual é a lição? Você estudou o que não devia, ou estudou pouco. Para o próximo vestibular, o que você vai fazer? Perceberam? Mesmo que passou o ano todo estudando, você foi mal na prova. Aí você falou, nossa, eu estudei mais isso e menos aquilo. Devia ter estudado de forma diferente. Para o próximo ano, o que você faz? Você corrige. Entenderam? Por que eu vou ficar me culpando? Porque eu fui mal na prova, apesar de ter estudado o ano todo. Então, ir mal em uma prova significa que precisamos rever conceitos. Rever conceitos para a próxima prova. Entenderam como funciona? A espiritualidade trabalha desta forma. Então não cabe culpa, muito menos castigo, muito menos punição, mas nós temos isso dentro de nós. Cristalizado. Então é hora de você ressignificar. Neuroplasticidade autodirigida. Pode, tem uma questão do Livro dos Espíritos. Pode o homem domar as suas más inclinações? Sim. O que lhe falta? A vontade. Entenderam ou não? Então, é uma questão do ciclo, do Livro dos Espíritos. Pode o homem domar as suas más inclinações? Sim. O que lhe falta é... A gente fala assim, né? Por poucos esforços. Ficou pior ainda, né? Depois da vírgula. Por poucos esforços. O que lhe falta é a... Porque ele não tem vontade, ele tem desejo. Amanhã eu faço. Não, semana que vem com certeza. Deixa virar o ano, aí eu faço. Perceberam ou não? Sabe aquela quarta-feira que não vem? Você fala, a quarta-feira que vem, não é a quarta-feira que não vem. Porque você joga sempre para frente. Isso é desejo. É, janeiro. Não, depois do carnaval a gente vê isso. Perceberam ou não? É assim que nós trabalhamos. Por isso que a gente não sai do lugar. Porque eu deixo para amanhã, para depois de amanhã, para o ano que vem, para depois do carnaval. Nunca você vai sair do lugar. Só que existe algo extremamente ingrato nesse processo. O tempo. O tempo. É extremamente ingrato, porque ele não te espera. Ele não te espera. Ok? Então...
E a tendência é essa. A tendência é essa. Perceberam? Então o que você tem que fazer? Ressignificar, rever, reavaliar. É um processo, não é um passe de mágica. Mas à medida que você vai reavaliando, ressignificando, refletindo, você fecha as contas com o passado. Eu comecei hoje, que não fui eu que fiz a prece inicial, okay? Foi intuído, ele pediu para fechar as contas com o passado. Não falou isso? Vamos supor que ele tivesse passado por uma situação bastante crítica, bastante difícil, bastante complicada. Todos nós já passamos, sim ou não? Todos. Acho que eu não conheço ninguém que não tenha passado. Ok? Mas, olhando para tudo aquilo, você percebe que sobre alguns aspectos você melhorou 1 milímetro, se a gente pudesse dimensionar isso. Sobre alguns aspectos, em função de tudo aquilo, você melhorou 1 milímetro. 1 milímetro. Já valeu a pena. A relação custo-benefício. Entenderam ou não? A relação custo-benefício. Benefício. De uma forma figurada. Deus não está olhando quantos passos nós demos para trás. Isso é uma forma figurada, alegórica. A pergunta é, em que direção seus pés estão voltados hoje? Ele não está perguntando se você está andando para frente. Deu para você entender ou não? Se você já está caminhando, já deu o primeiro passo, ou qualquer coisa nesse sentido. A pergunta é, em que direção seus pés estão voltados hoje? Hoje. Ontem já foi. E quais as direções existem? Oi? Quais as direções existem? Todas são direções, todas são caminhos. Cada um tem o seu caminho. Não existem dois caminhos iguais. Tem que ser do futuro. Sempre presente e futuro, presente e futuro, presente e futuro. Então não existem dois caminhos iguais. Então nós somos aproximadamente 8,5 bilhões de encarnados, 8,5 bilhões de caminhos. E todos são caminhos. E todos os caminhos são válidos. Todos são caminhos e todos os caminhos são válidos. Entenderam? O seu caminho serve para você. O seu caminho serve para você. Mas não quer dizer que o caminho do outro sirva para você e nem vice-versa. Nem vice-versa. Existem coisas que são básicas para o ser humano. Claro, evidente. São coisas que são básicas, são necessárias para todo ser humano. Mas tirando o básico, cada um é um caminho diferente. Então nós sofremos muitas vezes porque gostaríamos que o mundo fosse diferente, que as pessoas fossem diferentes. Sim ou não? Aí criamos expectativas. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Sofrimento é igual a R ao quadrado. Lembram disso ou não? Lembram disso? Destino ao quadrado é igual a livre-arbítrio ao quadrado mais determinismo ao quadrado. Lembram disso? Veja. Então não está na mão do mundo, das pessoas e das situações. Na nossa mão. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Ok? Vamos voltar então? Então veja. No TAB 2, a fase depressiva é mais constante, há ideações suicidas. Nesse caso, de acordo com a BTB, as mulheres têm uma incidência maior. Porque a depressão está mais no universo feminino, não que os homens não tenham. Ok? Às vezes disfarça um pouco melhor. Eles disfarçam um pouco melhor e às vezes eles têm entre aspas, algumas fugas que num primeiro momento acaba fugindo daquela situação, mas a médio e longo prazo vai chegar. Então a fase depressiva é mais comum nas mulheres e o TAB 2 acontece após os 25 anos. É uma superprodução, no caso do TAB, há uma superprodução de adrenalina e cortisol. Então, quando a gente fala de neurotransmissores, o que acontece com quem sofre o transtorno afetivo bipolar? Quais são os dois neurotransmissores que agem? Os outros também agem, mas quais são os dois que trabalham no pico deles? Adrenalina. Então, uma pessoa empolgada, uma pessoa motivada, onde está o pico da adrenalina dela? Lá em cima, mas lá em cima literalmente falando. De não enxergar perigo, de não medir consequências, é ou não é isso?
Então, uma pessoa com a bipolaridade, ela não vê perigo, ela não vê consequências, ela simplesmente age, ela desafia a própria natureza. Já viram acontecer isso ou não? De pessoas quererem enfrentar uma tempestade, querer fazer coisas absurdas. O que é isso? Uma euforia. Ela perde a noção do equilíbrio. Ela quer enfrentar forças muito além da capacidade dela. Mas para provar o quê para quem? Então você tem um pico de adrenalina. Um pico de adrenalina. E no caso da depressão, você tem um pico de cortisol. Os outros neurotransmissores estão todos em desequilíbrios. Mas qual os dois que ficam mais em desequilíbrio? A adrenalina e o cortisol. O que é um cortisol? É um ácido, é um hormônio necessário até um certo nível, mas passou disso, ele começa a gerar o quê? Cortisol, depois de um certo nível, o que ele gera? Oi? Inflamação. Sim, inflamação, mas psiquicamente, mentalmente, a depressão. Então, você vai estudar sobre depressão, você vai ver que tem picos de cortisol. E o que é a depressão? É algo que está abaixo, não é isso? Que está abaixo. Então, quando se fala no TAB, nós temos a superprodução, não é a produção, é a superprodução, porque está tudo desregulado. Então, quando se fala em medicações que existem, são fortíssimas, inclusive, okay? Tanto da leve, quanto a média, quanto a severa, todas elas, cada qual para atender uma necessidade, mas elas são fortíssimas a princípio. Por quê? O que elas vão fazer? Tentar diminuir os picos. Deixar numa fase onde tem o pico ainda, claro, mas fica mais administrável. Administrável. Porque na fase eufórica, ela põe em risco a própria vida e às vezes pode pôr em risco a vida de alguém que está perto. Porque ela não tem... O medo desaparece. O medo simplesmente desaparece. Exato, não. No caso, ela desafia ao ponto, nós temos o medo. E para que serve o medo? Instinto de conservação, não é isso? De sobrevivência. Não tem nada de negativo com o medo. Faz parte do nosso processo. Nesse caso, você tem a produção de adrenalina tão alta que ela acaba abafando a situação do medo. Aí a pessoa ultrapassa os seus limites, dela e de quem está do lado. E põe em risco a vida de outras pessoas. Porque o medo de se matar... Então, ela chega num ponto que a vida perde completamente, mas completamente, porque ela estava lá em cima, vou aqui embaixo. E aqui embaixo ela não encontra nada. Nada, literalmente falando. Nada. Nada que faça sentido. Nada que tenha objetivo. Por isso que eu falei do sentido da vida. A vida tem que ter um sentido para nós, não é igual de ninguém. Cada um tem que buscar o que te faz bem, o que te motiva, o seu espírito, a sua alma. O que te motiva, o seu espírito, a sua alma, não exatamente a sua necessidade física. A sua necessidade. Entenderam como funciona isso? O que me faz feliz? Tirem a relação de felicidade com coisas, pessoas, lugares e situações. Isso são pontos de felicidade e muita satisfação. Ok? Coisas, pessoas, lugares, posições sociais, são pontos de felicidade, sim, e muita satisfação. Estou falando daquela felicidade constante. Que você é feliz até quando você está triste. Entenderam ou não? Veja. Parece um paradoxo isso que eu estou falando para você. Você é feliz até quando você está triste. Porque a sua felicidade não está dependendo de coisas, de lugares, de posições e de situações. Você está passando por uma fase difícil, todos nós passamos, mas você está bem com você mesmo. Você está equilibrado com você mesmo. Você não mostra isso. E é com você, né? E é com você. Às vezes, você está bem com você, morre um ente querido. Vamos sofrer? Claro. A dor vai chegar? Vai. Ok? Porém, você está bem com você. Você sabe que aquilo faz parte, que aquilo vai doer por um período, que você vai sentir falta, claro, evidente.
Aí você pode estar em religião que você quiser, em filosofia que você quiser, a dor vai ser igual para todos. Até porque Deus é democrático na dor. Lembram disso? Deus é democrático na dor. Aí nós temos, vocês vão lembrar, né? 4 dores? São 5, mas vamos ver se vocês vão lembrarem. Primeira, dor evolução, de fora para dentro, independe da nossa vontade. Dor expiação, depende da nossa vontade, é de dentro para fora. Dor auxílio, promovido pela espiritualidade superior, para impedir um mal maior. Dor sensibilização, para que a gente possa se aprimorar em relação a algumas coisas. Olha, interessante, você pede uma dor chamada sensibilização, para você poder se aprimorar em relação a algumas coisas. Aí você tem a quinta, sublimação. A dor chamada de missão. Olha, interessante. A dor como um impulso evolutivo. A dor vista de 5 formas diferentes, sentidas de 5 formas diferentes, mas todas te auxiliando a ser uma pessoa melhor. Um impulso evolutivo. Mas a dor não é uma lei universal. Como a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da reprodução. Ela não é uma lei universal. Por quê? Porque ela serve para o mundo primitivo? Serve. Ela serve para o mundo de provas e expiações? Serve. E vai até metade de regeneração, depois não precisa mais. Ela não precisa mais. Por quê? Porque não vai existir. Porque você não precisa. Porque você já entende que pode aprender por amor, você não precisa aprender mais pela dor. Você já entende e compreende. Metade de regeneração para cima. É tudo a gente que escolhe, né? A dor nessa fase, por isso fala que Deus é democrático. A dor ainda nos ajuda, mas chega uma fase que você não precisa mais dela. Por isso que ela não é. A lei da reprodução, você tem, a lei da reprodução, tá? No mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo celeste, nos 5 mundos espirituais. Lei da reprodução. Lei da sociedade, você tem em 10 mundos. Lei do trabalho, você tem nos 10 mundos. Entenderam? É uma lei universal. Está adaptada, condicionada àquele mundo. Mas são leis universais. A lei da dor não é universal. Ela só existe para primitivo, provas, expiações e regeneração. Por exemplo, a lei, no caso do primitivo, é de fora para dentro. Primitivo. Ninguém provoca aquilo. Aquilo faz parte de um processo. A lei de provas e expiações é a dor que você provoca. Consciente, inclusive. E na regeneração, você aprende a retrabalhar a dor. Você aprende a retrabalhar a dor. Você não provoca, você trata e cuida. Dali para frente, você não precisa mais. Você simplesmente não precisa mais. Tudo se pode aprender por amor. Entenderam como funciona? Voltando no TAB. Então, aí semana que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês entenderam essa base. Entenderam a base, esse conceito? Porque aí semana que vem nós vamos entrar com o aspecto psicológico, emocional e espiritual. Esse transtorno que provoca essa bagunça toda, provoca lixo mental. Muito. Pode gerar uma demência? Pode. Inclusive pode. Oi? Pode, sempre pode, pessoal. Nunca vai, pode. Porque provoca muito lixo mental. Ok? Por isso a ideia da medicação. Para manter aquilo estabilizado. São fatores externos, no caso da medicação, que nesse primeiro momento são extremamente necessários. São extremamente. Não se discute a necessidade do uso de medicação no TAB. Você discute a medicação. Cada caso é um caso. Mas você não discute a necessidade do uso da medicação. Aí que ele falou de uma medicação, mas tem várias, tem muitas. O TAB necessariamente precisa, independente se é leve, se é moderado ou se é severo, precisa de medicação.
de acompanhamento psiquiátrico, de medicação e de exames constantes. Cura ou difícil? Remissão. Remissão. Não. Nesta fase, não. Ok? Porque a cura, quando se fala em cura, o que vocês imaginam a cura? É sempre de dentro para fora. A cura real é de dentro para fora. Você tem que unir o de fora para dentro com o de dentro para fora. Entenderam? Olha quando as mãos se encontram. Por enquanto você está aqui. Então vem de fora. Isso aqui, a medicação. Aí você tem que ir de dentro para fora. Aí você une. Aí quando você tem essa união, você tem a cura. Não é para uma fase de provas e expiações. Você tem uma remissão. Remissão, uma melhora significativa. Remissão significa uma melhora significativa, mas com acompanhamento. Você não simplesmente curei. Não. Vou parar de usar medicação. Não. Mesmo que você não tenha os picos, você tem que continuar usando a medicação. Você pode ir diminuindo, modificando a medicação, mas a cura de você se libertar da medicação para o TAB, não. Entenderam? De tão grave que é isso. O que acontece se uma pessoa para de tomar a medicação? Volta os picos. Volta os picos. Então, com o tempo, depois de 2, 3 anos, 4 anos, sem os picos, você vai diminuir a medicação, você vai mudar a medicação. Aí tudo bem, sem problema nenhum. Aí você vai diminuindo a um ponto que você use um mínimo. Isso chama-se remissão. Entenderam a diferença ou não? Então, depois de 3, 4 anos sem picos, você vai melhorando essa condição, mas com a ajuda da medicação. Então, a medicação não traz a cura, traz a melhora. A cura é sempre de dentro para fora. Para um planeta de provas e expiações, ainda não. Temos mágoas, ressentimentos, ódios, orgulho. Nós temos algumas coisas dentro de nós que precisam ser trabalhadas. Que precisam ser. Por isso que não existem doenças. Doentes. Não existem doenças. Nós produzimos as doenças. Se somos nós os principais produtores das doenças, nós temos que ser nós os principais curadores das doenças. Mesmo porque você falou que o remédio é só 50%. Exato. Aqui também. A mesma coisa. Aquilo que eu passei para vocês serve para todos os transtornos estudados. Toda medicação, ela é responsável por 50%. Não, ela vai melhorar aquela condição. Ela vai te dar condições para que você vá num psiquiatra, num psicólogo, num psicoterapeuta, trabalhe os seus traumas, aí você muda o seu estilo de vida. Aí sim, você vai complementando com a medicação. Complementando. No caso da medicação, ela nos dá um up para que a gente possa ir em busca de ajuda. Mas ela por si só ela não vai resolver o seu problema. A cura é sempre assim, ó, de fora para dentro e de dentro para fora. 50-50. Dislexia também é um transtorno mental? Sem dúvida. Transtorno cognitivo. Ok? Então, porque tudo nós interpretamos. Você acaba interpretando aquilo de uma outra forma, de acordo com a realidade. Imagine vocês que nós temos um conjunto de espelhos dentro de nós, chamado centro de força ou chakras. Tudo bem? Nós temos milhares deles. Os principais são 7. Nós temos milhares deles. Cada célula tem o seu. Cada órgão tem o seu. Mas quando se estuda, os principais são 7. Esses chakras são um conjunto de lentes, espelhos. À medida que você vai buscando ser uma pessoa saudável, essas lentes ficam mais limpas, mais transparentes. Okay? À medida que tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, elas ficam mais opacas. Aí você passa a enxergar a vida de forma opaca. Entenderam não? Essa analogia? Imagine você um espelho todo embaçado. Você não consegue se enxergar. Então você não enxerga os detalhes. Então você tem uma ideia daquilo que você está vendo. Um espelho embaçado é exatamente isso. Então nós enxergamos o mundo, pessoas e situações de forma embaçada. E por que mágoas, ressentimentos, traumas, orgulho, uma série de situações que acabam deformando, literalmente.
Isso tem a ver com o emocional, com o psicológico. Ok? Uma pergunta? Vocês estão pensando, né? Pensando. Semana que vem a gente vai falar sobre os aspectos emocionais, psicológicos e espirituais. Sobre isso. Anotem, tragam umas perguntas, que semana que vem será a última aula. Será a última aula. Tudo bem? Fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer pelo abraço acolhedor que recebemos da espiritualidade superior. Esteve aqui conosco uma equipe de médicos da área da psiquiatria, analisando, nos envolvendo, nos diagnosticando, nos tratando, realinhando os nossos centros de força, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, levando luz para aqueles pontos enegrecidos, como mágoas, ressentimentos, dissabores, ao mesmo tempo que sentimos esse calor da espiritualidade, esse amparo. E através desses espíritos, os nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, nossos amigos, estamos todos aqui junto com os alunos do plano maior, aqueles que desencarnaram com esses transtornos, que não tiveram tempo nem oportunidade para aprender um pouco mais. Estão aqui conosco, aprendendo, anotando, conversando, junto com os médicos, os assistentes, os enfermeiros, para que todos nós possamos aprender sobre nós mesmos, numa natureza perfeita, num Deus de amor, em leis educativas, mas que precisamos enfrentar os nossos desafios, que possamos olhar para dentro de nós com muito amor, com muita honestidade, com muito carinho, olhando para cada situação e agradecendo, entendendo que a nossa existência começa exatamente desse momento, de hoje, de olhar o mundo, de olhar principalmente a nós mesmos de uma outra forma, com o olhar da espiritualidade superior, que nos vem como irmãos queridos, um pouco mais doentes, mais adoecidos, mas irmãos queridos, todos dispostos a nos ajudarem, mas tendo sempre a certeza que uma parte dessa ajuda cabe a nós, de nós olharmos para nós com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, trabalhar o alto perdão sempre, e entender que estamos numa abençoada escola chamada Planeta Terra. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.